gente, tudo bom? Meu nome é Amanda Tomé, eu sou professora de Química e hoje eu vim aqui conversar com você sobre o tema isomeria plana. Mas, para saber um pouquinho melhor sobre esse tema, você vai ter que colar comigo aqui porque está começando mais um Cara em Vestibular. Muito bem, tema de hoje, isomeria plana. Para ser mais específica, hoje nós vamos falar de 3 tipos de isomeria plana: cadeia, posição e metameria. Bom, mas você deve estar se perguntando, o que é isomeria? A isomeria é um fenômeno que acontece com 2 ou mais substâncias que vão apresentar a mesma fórmula molecular, mas as estruturas vão ser diferentes. Bom, no nosso caso, como a gente está falando de isomeria plana, a gente vai se preocupar com as estruturas planas. Não estou preocupada com a forma como a minha molécula se organiza no espaço, tá bom? Muito bem, então vamos começar. O nosso primeiro caso de isomeria plana é a de cadeia. Bom, toda vez que eu falar sobre isomeria de cadeia, pensa comigo que vai ser quando ocorrer alguma mudança na classificação dessa cadeia. Como assim? Vamos olhar o primeiro exemplo, ó. Eu olho para cá e eu observo 2 estruturas que apresentam a mesma fórmula molecular, C5H10, C5H10. Bom, mas tem uma diferença entre elas que é muito gritante, que é o fato dessa cadeia ser aberta e essa daqui ser fechada. Você está percebendo que o que mudou de uma para outra foi justamente a classificação? Perfeito. Então isso pra gente é o mais gritante, né? O fato de uma cadeia ser aberta e a outra cadeia ser fechada. Então, nesse caso, nós temos a isomeria de cadeia. Bom, ainda indo por essa linha de pensamento, repara nesse nosso segundo exemplo. O que é mais gritante pra gente? Você concorda comigo que é o fato de uma cadeia ser aberta, né? Mas tem uma coisa diferente aí nessas 2 cadeias que são abertas. Uma não é ramificada e a outra é ramificada. Então, reparou que novamente o que mudou de um isômero para outro foi a classificação da cadeia? Uma cadeia é normal, enquanto a outra cadeia é ramificada. Então, novamente, nós temos a isomeria de cadeia, tá bom? Perfeito, então vamos para o nosso próximo tipo de isomeria, que é a isomeria de posição. Bom, esse caso aqui é bem intuitivo, né? A gente pensa que tem que mudar a estrutura. Se estamos falando de posição, o que vai mudar é a posição de alguma coisa nessa cadeia, né? Vamos dizer assim. E que coisa é essa? Bom, nesse primeiro caso aqui, repara que eu circulei para você o grupamento funcional hidroxila. Bom, essas 2 cadeias apresentam 4 átomos de carbono, mas o que está mudando? A posição dessa hidroxila, concorda comigo? Eu tenho aqui uma estrutura que tem um grupamento funcional, então eu preciso começar a contagem de átomos de carbono dessa cadeia o mais próximo possível desse grupo funcional, e nesse primeiro caso, a posição da hidroxila é no carbono 2. E nesse caso aqui, a posição da hidroxila é no carbono 1. Reparou que o que mudou de um composto para outro foi justamente a posição desse grupamento? Então, a gente tem um caso de isomeria de posição. Mas a isomeria de posição ela não acontece apenas com a mudança de grupamentos funcionais, né? Aí, quando eu falo mudança, é de um carbono para outro. Não, ela pode acontecer também, por exemplo, com ramificação. Repara aqui que nesse meu primeiro caso, eu preciso contar o mais próximo da minha ramificação. Você lembra disso? Quando a gente não tem função nem insaturação, a gente começa a contar o mais próximo possível da nossa ramificação. Bom, então aqui a nossa ramificação está no carbono 2. E nesse caso aqui, tanto faz se eu começar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, eu vou observar a mesma coisa, que a minha ramificação está no carbono 3. Reparou que a cadeia, né, a gente bate o olho, bem parecida, mas a mudança está ocorrendo justamente na posição da ramificação. Enquanto nesse primeiro caso a minha ramificação está no carbono 2, no meu segundo caso a ramificação está no carbono 3. Então, vimos que
Para o caso de isomeria de posição, pode ocorrer a mudança de um isômero para outro na posição de um grupamento funcional, na posição de uma ramificação e também, é claro, na posição de uma insaturação. Então, repara, nesse caso não tenho função, eu vou começar a contar o mais próximo possível da minha insaturação. Tudo bem? Nesse caso aqui, como o de cima não vai fazer diferença se a gente for da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. E aí observa comigo, nesse primeiro caso aqui, nesse primeiro isômero, a mudança ocorreu justamente na posição da minha ligação dupla em relação ao meu segundo. Concorda? Nesse caso aqui, a minha ligação dupla, ela está do carbono 1 para o carbono 2, enquanto nesse caso aqui, ela está do carbono 2 para o carbono 3. Reparou? Então, olha só, que coisa foi essa que mudou de posição? Foi a minha insaturação. Tudo bem? Então, repara que o caso da isomeria de posição ele é bem amplo. Posso estar falando da mudança de um grupo funcional, posso estar falando da mudança de uma ramificação, ou posso estar falando da mudança de uma insaturação. E aí, quando eu falo mudança, realmente é mudança de posição, sempre comparando um isômero com o outro. Tudo bem? Bom, e aí nós temos um tipo de isomeria de posição também, mas que tem o seu próprio nome. Tudo bem? A gente estuda separado e dá um outro nome para esse tipo de isomeria, que é a metameria. Tudo bem? Bom, esse tipo de isomeria pode levar também outro nome, que é isomeria de compensação. Tudo bem? Bom, repara comigo o seguinte, eu já dei a dica para você que o que está mudando é a posição, mas é uma posição de uma coisa bem específica, que é o meu heteroátomo. Ou seja, quando eu falo de metameria ou isomeria de compensação, eu estou falando da mudança de posição do heteroátomo, de um isômero em relação ao outro. Então, repara, nesse meu primeiro caso, essa função aqui você já conhece, ela se chama éter, e ocorre quando o oxigênio se encontra entre dois átomos de carbono, tudo bem? E aí eu acabo tendo duas cadeiazinhas, né, separadas por esse oxigênio. Repara o seguinte, nesse meu primeiro isômero, eu tenho dois carbonos de um lado, dois carbonos do outro. Nesse meu segundo isômero, eu vou ter três carbonos de um lado e um do outro. Reparou então que aconteceu a mudança da posição desse heteroátomo? Então aí a gente está falando de um tipo específico de isomeria de posição, que é a metameria, tá bom? Bom, a gente fala muito do éter, mas também tem uma possibilidade desse tipo de isomeria acontecer com aminas. Olha lá, nesse caso aqui, apesar do hidrogênio estar juntinho, tá? Lembra que o hidrogênio faz uma ligação. Então, eu poderia, por exemplo, representar ele assim, ó, pra cima, tá vendo? Mas eu deixei juntinho mesmo. Eu tô só chamando a sua atenção para você não achar que o nitrogênio não está entre dois carbonos, porque ele está, tá bom? Então, olha lá, nesse primeiro caso, nesse primeiro isômero, o meu nitrogênio está entre dois carbonos, né? Dois de um lado, dois do outro. E nesse meu segundo caso, ele está entre 1 e 3 carbonos. Então, repara que o que aconteceu novamente foi justamente a mudança de posição do meu heteroátomo nitrogênio, tá bom? Bom, então esses são os 3 tipos de isomeria plana que eu falei pra você que a gente ia estudar um pouquinho mais a fundo hoje. Eu espero que você tenha gostado, que tenha dado pra entender tudo direitinho e a gente se vê numa próxima, tá bom? Beijo!